Oi pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês, dando sequência ao nosso curso de lógica de programação. Se inscreva, tá? Para ajudar a gente. Vou mostrar para vocês agora o escolha caso, que também é uma estrutura de decisão muito parecida com o se, tá bom? Eu vou mostrar para você primeiro como é a sintaxe do escolha caso. Basicamente, você testa uma variável específica, tá bom? E caso a variável tenha determinado valor, você segue um fluxo de execução dentro do programa até chegar no para, né? Você segue um fluxo de execução. Caso a variável tenha aquele valor que você deixou predefinido dentro do escolha caso, ela vai seguir um fluxo de execução. Caso a variável você digite um valor que não esteja dentro dos seus parâmetros de execução, você pode exibir uma mensagem para o usuário, por exemplo, opção inválida, um exemplo. Então eu vou mostrar para você aqui a sintaxe básica, tá? Primeiro, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro e essa variável eu vou chamar de opção mesmo, tá bom? E aqui eu vou colocar um escreva e vou pedir para o usuário digitar uma opção. Vou pedir para ele escolher uma opção. Escolha uma opção e aqui eu vou colocar outro escreva e vou colocar aqui, né, a opção para o usuário, por exemplo. Vou colocar um barra N para dar aquela ali e vou colocar. Se o usuário digitar 1, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, somar. Se o usuário digitar a opção 2, ele vai subtrair. Então, para o usuário escolher uma das duas opções, vou mudar o escolha aqui para baixo, tá bom? Imagina que é tipo um menuzinho, tá bom? Aí o programa, ele basicamente vai ter essa interface, ó, vou executar, tá vendo? Somar, subtrair, ele escolheu uma das duas opções. Então ele vai escolher uma das duas e baseado na escolha dele, o programa vai seguir um fluxo. Se eu fosse fazer isso aqui usando um se, eu teria que fazer assim, correto? Se opção for igual a 1, aí ele viria para o bloco de instruções para somar. Só que aqui tem que receber a opção, né? Leia opção, aí ele viria aqui pro comando de onde eu somaria, né? Se não, veja como é que seria eu escreva. Se não, se teria que fazer outro teste. Se opção for igual a 2, aí ele viria para esse segundo bloco aqui, né? Só para você ver a diferença, mas vai funcionar do mesmo jeito. E seria aqui você faria uma conta de subtrair, por exemplo. Aí se o usuário digitar qualquer coisa que não seja nem 1 nem 2, aí então ele cairia aqui, que seria uma mensagem amigável para o usuário dizendo opção inválida. Então, assim, dentro do se, estrutura de decisão se seria dessa forma, né? Eu vou executar aqui para você ver. Eu vou digitar 1. Aí o usuário cai no bloco de comandos onde será realizada a soma e finaliza o programa. Opção 2, o usuário cai na opção subtrair. E se eu digitar qualquer outra coisa, ele dá a opção inválida, tá ok? Eu vou limpar aqui depois, né, para ficar mais amigável o programa. Então esse seria a execução do algoritmo simples, né, onde você escolhe uma opção ou outra usando o se. Eu vou apagar o se, já deu para entender como é que seria o programa, né? E vou usar o escolha caso. O escolha caso, basicamente a estrutura é só escolha, tá bom? E aí aqui, entre parênteses, você coloca a variável que vai ser testada. E a variável que vai ser testada vai ser a variável opção.
Aí aqui você abre e fecha chaves, e dentro desse escolha caso aqui tem mais coisas que você tem que fazer. Por exemplo, o primeiro teste que a gente vai fazer é se a variável for igual a 1, vai exibir a mensagem na tela somar. É um exemplo aqui. Então, basicamente você colocaria assim, caso 1 é o mesmo, do jeito é o mesmo que eu queira dizer o seguinte, caso a variável seja a variável opção, que é essa variável aqui, seja igual a 1, eu não preciso colocar igual a 1, eu só coloco caso 1, pronto, já era. Aí ele faz alguma coisa para mim. Aí aqui eu posso mandar um escreva. Somar. Digamos que está somando aqui o algoritmo. Aí, depois que eu quero que execute todas as funções dentro desse caso, a variável seja igual a 1, dentro desse bloco aqui de soma, aí eu tenho que colocar um pare. Dessa forma. Significa que eu estou satisfeito que aqui dentro pode existir outros códigos. No entanto, o que faz esse código parar de ser executado no C é as chaves. E aqui é a palavra pare, entendeu? Vou apagar aqui, vou deixar bem indentado. Então aqui eu já está funcionando a primeira parte. Se eu executar e eu digitar o 1, ele vai cair dentro do somar, tá vendo? Dentro do somar. Se eu digitar qualquer outra coisa, ele vai finalizar, não vai acontecer nada, porque eu só estou testando. Se for igual a 1, ele cai no somar. Aí, se eu quero testar agora igual a 2, eu repito o comando e mudo aqui 2 para 2, e aqui eu coloco subtrair, por exemplo. Aí agora, quando eu executar, eu já posso usar a opção 2, ó, opção 2, subtrair. Aí, caso o usuário não digite nenhum nem 2, aí tem outro comando específico que não é caso, que se chama caso contrário. Ou seja, caso não seja verdadeiro nenhuma das opções acima, caso o usuário não digite nenhum nem 2, eu posso também tratar isso, né? Eu posso tratar. No caso do se, a gente usa se não, né? Se não, se for tudo, se não, aí ele manda a mensagem. Aqui no caso, eu uso a palavra seguinte, caso contrário. Caso contrário, coloco aqui, né, o ponto. E aqui eu posso já finalizar com pare, né? E aqui dentro eu posso mandar a mensagem para o usuário se eu quiser. Ó. Do jeito que está aqui. Escreva. Eu posso mandar a mensagem aqui para o usuário. Opção inválida. Dessa forma. Aí se eu executar e digitar qualquer outra coisa que não seja nenhum, nem 2, ele cai na opção inválida. Aí você vai me perguntar, Marcelo, o que eu devo usar? O se ou o escolha caso? Normalmente, na programação, o switch case, né? Em inglês se chama switch case, tem uma atribuição que você pode usar. Normalmente se usa mais o se. Normalmente se usa a estrutura de condição se. No entanto, é muito importante que você saiba como funciona o escolha caso, para quando você pegar um código que tenha essa estrutura, você identifique e saiba como funciona. E aí eu vou dizer aquilo, fica ao seu critério, porque os dois funcionam muito bem, tá? Só que a diferença pode estar na quantidade de códigos que você tem que digitar, tá bom? No se você digita uma quantidade e aqui você digita outra, tá bom? Então vai muito também da velocidade que você quer que seu programa funcione. E no escolha caso eu poderia criar outros algoritmos, né? Mas não tem muito o que mostrar. É parecido com o se, é muito parecido. Então é só você pensar no algoritmo que você faria com o se e fazer com escolha caso e ver se dá certo. Aí é a forma que eu deixo aí para vocês treinarem, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até mais e tchau.